como vai? Me dá um beijo. Ela não gosta de ser tocada, dona Bernarda. A atriz Bruna Lismayer é linda, uma jovem autista de amor à vida, que os pais não sabem como tratar. Eu tinha ouvido falar muito pouco sobre o autismo, que é um tema muito pouco conhecido pela nossa sociedade. A gente criou uma linguagem dessa personagem se comunicar, como ela dramaturgicamente se envolve em cena. Então, isso é o mais difícil, cada detalhe é muito importante. Mas que mundo é esse? O Dr. Drauzio Varela vai entrar agora nesse universo. Um universo muito particular. Vai devagar, senão você cai. Vamos tentar? Vamos tentar, Já passa de meia-noite. Em menos de 2 horas, é a segunda vez que Kevin entra no chuveiro. O menino chega a tomar até 10 banhos por dia. Deita, não vai mais tomar banho, chega. Não, chega. Assim começa outra madrugada. Deita. Ele costuma se levantar 3, 4 vezes, sempre com uma necessidade urgente de ir para o chuveiro. Deita pra você mamar, filho, por favor. Você tá com fominha, deita. Na cama, o menino não para de se mexer. Fica tão agitado que o pai precisa abraçá-lo. Teve época que a gente já chegou a amarrar o Kevin. A gente já chegou a enrolar ele com lençol, com edredom e passar até corda em volta. Então, assim, eu chorava que nem uma maluca, porque ver um filho que você tem que amarrar... É pra filmar. Filma que eu não aguento mais, não. Não aguento mais. Já passou pela minha cabeça em fazer qualquer besteira, entendeu? Então é difícil, é que nem aqui. Ele desse jeito aqui, pra nós, ele tá bom, entendeu? Só que ele não fica assim, ele fica se agredindo. Kevin tem 8 anos. A mãe acha que ele foi uma criança igual às outras até 1 ano e meio de idade, quando teve um quadro de convulsão e entrou em coma. Depois disso, nunca mais foi o mesmo. Kevin passou por vários médicos nos últimos 6 anos e só no mês passado recebeu o diagnóstico de autismo. A gente quer saber, na verdade, o que aconteceu com ele, por que ele tá assim. Se tem como ajudar ele, ajudar a gente também, porque a gente precisa de tratamento também, né? Porque ver o filho assim o tempo todo se machucando, a gente não tem vida própria, ele não tem vida própria. O autismo é um transtorno que desafia a ciência. As causas ainda são mal conhecidas. Sabemos que a genética tem um papel importante e que os métodos de diagnóstico disponíveis hoje permitem identificar um número maior de casos. Quando eu estava na faculdade, diziam que haveria um caso de autismo em cada 2.000 crianças. Hoje, os especialistas calculam que o número certo seja de aproximadamente 1 em cada 100. Desde aquela época, eu tenho uma curiosidade muito especial pelo autismo. O que se passa no cérebro dessas crianças? Por que são tão diferentes? Porque algumas nem aprendem a falar, enquanto outras desenvolvem habilidades geniais. Nessa série, vamos apresentar as dificuldades para chegar ao diagnóstico, o drama das famílias, as possibilidades de tratamento, como é complicada a inclusão nas escolas e no mercado de trabalho. É nesse universo tão singular e desconhecido que vamos mergulhar na série que começa hoje. Bom dia. Com licença. Em Teófilo Otoni, Minas Gerais, encontramos uma família que vive o autismo muito intimamente. A começar pelo pai, Renato, artesão extremamente habilidoso na montagem de joias. Para mim todo mundo era estranho. Então eu ser estranho era mais um estranho. Então não havia nada de anormal em ser estranho, porque para mim todo mundo era estranho. Renato
e 2 de seus 3 filhos têm autismo. Mateus, 9 anos, frequenta a escola sem dificuldades especiais de aprendizado. Máximo, de 5 anos, tem uma forma mais grave de autismo. Não caminha, não fala e pouco reage quando solicitado. Na mesma família, encontramos 3 manifestações diferentes do transtorno. Mas, afinal, o que caracteriza o autismo? O autismo hoje é considerado um distúrbio do desenvolvimento causado por condições genéticas e ambientais e que, na verdade, não é uma condição só. Então, estamos falando de condições que são bastante comuns, ao contrário do que se imaginava, e que estão presentes em vários locais. Você os encontra na escola, no trabalho. Hoje a gente fala num conjunto de autismos, pela enorme variabilidade que ele tem. A característica fundamental dos autismos é um prejuízo na comunicação, na interação social, comportamentos repetitivos, sem muito significado, que os indivíduos parecem ficar realizando sem uma finalidade muito clara. Pessoas com autismo têm atração por movimentos circulares. Podem passar horas fascinadas com o giro de um catavento ou de um ventilador. Desde pequenininho, o ventilador era prioridade para o Máximo. Então a gente Tudo que roda deixava ele era o de melhor cantar. amigo dele. Como é que o autista organiza o mundo que o cerca? O autista é um indivíduo metódico. O mundo ideal do autista é aquele mundo em que as coisas não se modificam. Eu acordo na mesma hora, visto a mesma roupa, tomo café do mesmo jeito, no mesmo prato, com a mesma xícara. Qualquer variação nisso me traz um extremo desconforto. Esse desconforto pode se manifestar em tarefas simples. Renato conta que fica incomodado quando precisa escolher uma roupa para vestir o filho. Diante de uma gaveta com muitas opções e cores, ele se atrapalha. Eu sempre me visto pelo conforto. E realmente, para não ter esses problemas de combinação de cor, visto uma cor só. Antes dos 2 anos, Máximo parou de falar. Ele falava, ele estava começando, né? Vovó, papá, não sei o que, então Primeiro sílaba que ele falou foi pá. Fazia barulho de carrinho, pá, sabe? pá, pá. E aí parou tudo. Tudo ficou mudo geral. Aí, Máximo. 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 De repente, Bárbara, a filha caçula, que não tem autismo, resolve chamar a atenção. Faz uma cena, chora e se joga no chão. Renato se angustia e não aguenta ficar perto. É o que eu te falei, é difícil, não é o barulho, o grito entra assim e vai me deixando desnorteado. A primeira reação que tem é fugir. Frequentemente são intolerantes a determinados sons. É uma reação desproporcional. As pessoas nesse café conversam, sorriem e trocam olhares naturalmente, sem se dar conta da complexidade dessas interações. Somos animais sociais. Se não tivessem formado grupos, nossos antepassados teriam desaparecido da face da Terra. Mas há pessoas com transtornos de desenvolvimento que apresentam enorme dificuldade de relacionamento social. Para elas, o olhar dos outros, os sons, os movimentos e o falatório provocam um curto-circuito que as deixa inseguras e desorientadas. O autismo é um transtorno desse tipo. No autismo, a rede de neurônios que coordena no cérebro a comunicação e os contatos sociais está organizada de uma forma muito diferente. Essas formas inusitadas de organização podem criar habilidades especiais, surpreendentes. Num quarto cheio de circuitos elétricos, fórmulas de matemática e pôsteres de modelos planetários, um personagem genial, Jacob Barney, prestes a se tornar mestre em física quântica aos 14 anos. Eu não entendo por que as pessoas têm tanto medo de matemática. São apenas fórmulas para entender o mundo. Jacob participa de estudos na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos.
Seus professores dizem que a linha de pesquisa seguida por ele pode um dia levar ao prêmio Nobel. Os autistas conseguem pensar de uma forma muito mais lógica. Mas eu tenho outras limitações. Eu não sou uma pessoa muito social, por exemplo. Algumas coisas me incomodam muito, como essas luzes aí de vocês, mas eu consigo lidar com isso. A coisa mais assustadora que eu ouvi foi que o meu filho jamais seria capaz de fazer nada por conta própria. Não conseguiria nem amarrar os sapatos. Sempre iria precisar de alguém para ajudá-lo. Autismo não precisa ser uma coisa tão negativa. A gente precisa descobrir o que há de bonito dentro de cada criança e o que eles podem fazer. De volta ao Brasil, nós também encontramos um menino com talentos especiais para matemática. Nós viemos a Curitiba conhecer 2 irmãos com autismo, Nicolas, de 13 anos, e Thomas, de 15. Nicolas tem dificuldade de aprendizado e comunicação. Thomas, o mais velho, já aos 3 anos de idade demonstrava facilidade com os números. Thomas e o irmão nasceram nos Estados Unidos. Nicolas não fala, passa horas vendo desenhos animados. Ele é obcecado por algumas vinhetas, especialmente da Disney. Então ele vê essas vinhetas centenas de vezes num dia. Chega na vinheta e volta. Vai e volta, vai e volta. É uma característica essa do autismo, né? Essa capacidade, essa tendência à repetição. O mais velho se desenvolveu sem maiores problemas. Ele ainda não está na universidade, mas já fez diversos cursos em nível avançado de matemática e ciências da computação. Olá. Tudo bem, então? Tudo. Podemos conversar um pouco? Podemos. Você gosta mais de fazer esporte ou de ficar no computador? Eu prefiro gastar mais energia usando meu cérebro programando e resolvendo problemas do que gastando minha energia em esportes. Porque esporte é para diversão, mas aqui eu resolvo problemas e ao mesmo tempo às vezes pode ser recreatividade. Thomas, no entanto, parece não compreender as regras básicas de convivência. Uma vez eu falei para ele, olha, quando você vê uma pessoa, você sempre tem que cumprimentar a pessoa, falar bom dia, como vai, perguntar, mostrar interesse pela pessoa. Mas ele falou assim, com toda inocência dele, né? Falou assim, mas eu não estou interessado. No autismo, há uma dificuldade grande de perceber sutilezas de linguagem, de decifrar gestos, emoções e intenções nas expressões faciais das pessoas. Eles levam tudo ao pé da letra. Nesses indivíduos você às vezes encontra comportamentos que são aparentemente estranhos. Um indivíduo extremamente inteligente que abre o jornal de manhã e lê a notícia de que hoje à tarde vai chover canivete. Ele não sai de casa. Vai chover canivete, né? Essas particularidades também interferem com os relacionamentos afetivos. Por exemplo, você está na festa e aí tem uma menina que você acha bonitinha, que você gostaria de conversar com ela. Como é que você faz? Eu não tento falar muito com ela se não for absolutamente necessário. E dá certo isso? Pelo jeito não. Pelo jeito não leva a rejeição. Pelo jeito não leva a rejeições. Como qualquer menino de sua idade, Thomas gostaria de encontrar uma namorada. E já existe essa menina especial? Espero que sim. Porque, pelo jeito, ela é muito boa em esconde-esconde. Renato, de Teófilo Otoni, demorou a perceber que um casamento não sobrevive sem pequenos gestos de gentileza. Eu chegava pra ele e falava assim, você me ama? Às vezes, naquele, você me ama? Aí um dia ele virou pra mim e falou assim... Por que você me pergunta tanto? Você não acredita na hora que eu te respondo? Qual é a resposta? Qual é a resposta certa? Porque eu falo sim, e aí depois você me pergunta de novo. Então eu não dei a resposta certa. Eu falei, não, mas é porque eu gosto de ouvir. Ele aprendeu a lição, mas nem sempre escolhe o momento mais romântico para se declarar. Aí ele chega, do nada, assim, tudo.
eu tô, sei lá, fazendo uma mamadeira, uma coisa mais nada a ver, aí ele pega, me para e fala assim, olha, eu te amo, viu? E você sente amor pela sua mãe? É, eu amo minha mãe. E o seu pai? É, meu pai é um bom pai, ele é um bom exemplo. Ele disse pra mim, vá correr. Eu corri. Ele correu, eu corro. Se ele faz um gesto bom, eu tento fazer aquele gesto, eu tento imitar aquele gesto bom para outros. Meu pai é o meu exemplo. Você se sentiu uma mãe amada pelos 2 filhos? Muito amada, muito. Todos os dias. Talvez uma das características mais intrigantes do autismo e seus graus mais variados seja a questão do olhar. Para demonstrar o afeto, usamos vários canais. Toque físico, contato visual. Um bebê normal já nasce com esse impulso. Indivíduos com autismo frequentemente não têm essas habilidades. Não gostam do contato visual, da proximidade do outro, do toque físico, e isso pode lhes causar enorme desconforto. Eu posso conversar com você e estar olhando no seu olho, mas eu não gosto. Mas sei que a maioria das pessoas querem isso, quase que te exigem isso. Você tem essa dificuldade do contato de olho com olho? De olho com olho. Não sei, é um medo, na realidade, um medo até irracional. Eu faço um teste com o Matheus. Olha pra mim assim, fica olhando meus olhos assim. Eu começo a rir. Você começa a rir? Mas olha um pouquinho, vamos ver. Quanto tempo você aguenta? Vamos ver quem aguenta mais, você ou eu? Você. Mais uma tentativa, vai. Mais uma tentativa, vai falar. Tô brincando com você, viu? Eu também não gosto de ficar olhando nos olhos dos outros, viu? Matheus foge para chorar escondido. O que aconteceu com ele? E com Kevin? No próximo episódio, vamos continuar neste universo particular. Quais são os sinais que devem chamar a sua atenção? E explicar por que é tão difícil chegar ao diagnóstico. Segunda-feira nem um jogo marcado. Eu achei que você gostaria de vir para assistir Brad Penny. Brad Penny! Brad Penny! Brad Penny! Brad Penny, um excelente arremessador. O ator Marcelo Serrado leva o drama do autismo para os palcos e revive um personagem marcante do cinema. Rayman, sucesso nos anos 80. Fazer um autista realmente é um presente para qualquer artista, qualquer ator, né? Porque esses caras são especiais, né? Como e quando o autismo se manifesta? Quais os primeiros sintomas? E por que é tão importante começar o tratamento o mais cedo possível? Vamos entrar agora nesse universo particular com o Dr. Drauzio Varela. Solta a mão do papai assim. Hora do almoço na casa de Kevin, de 8 anos. O menino está inquieto, nervoso. Aí, ó. Acaba de quebrar outra. Uma já foi. Ele já quebrou. Eu tô segurando na mão dele, assim, porque ele... Não sei a reação dele, se ele vai correr pra fora, se ele vai vir pro fogão, meter a mão nas panelas, e tá quente, né? Quando percebe que está chegando o momento de comer, o garoto fica agressivo. O som do liquidificador é especialmente irritante no autismo. Por causa do barulho do liquidificador, ele quer sair. E ele sabe que vai dar injetamento. Injetamento, nas palavras do pai, quer dizer papinha na seringa. É assim que Kevin se alimenta. Ele recusa alimentos sólidos. Você conheceu o Kevin no domingo passado. Vimos que ele se levanta diversas vezes de madrugada para tomar banho. Desde pequeno, o menino começou a apresentar comportamentos peculiares. O jeito dele brincar com os brinquedinhos, ele virar, ele gostar de uma certa coisa, só aquilo, ter umas manias, só aquela roupa. Na verdade, a gente não sabe nem como cuidar, tratar em geral, né? A gente tenta fazer o possível, né? Que nem eu não tenho vida própria, ele também não. A gente não se cuida mais.
Há 6 anos, Vera e Reginaldo procuram um diagnóstico que os ajude a compreender os males que afligem o filho. A gente já foi em neuropsiquiatra, psicólogo, pediatra, clínico, tudo quanto é médico a gente já foi. Uns falam que é um retardo mental grave, outros falam que não. Tem médico que fala que ele não tem nada, que pode ser uma birra, uma manha. Até 4 anos, até 5 anos ele vai estar normal, já vai voltar a falar, entendeu? Até eu chegar a falar, doutor, será que ele não é autista? Tem médico que fica bravo, que fala, ó, abre a porta e vai pra fora, vai fazer medicina, vai fazer uma faculdade. Você quer saber mais do que eu? O neuropediatra Salomão Schwartzman analisou vídeos de quando Kevin era bebê. Aos 4 meses, ele se comportava como qualquer criança. Parece sociável, está respondendo muito bem a alguém que está brincando com ele, está fazendo contato visual. Eu diria que até esse momento ele não teria nenhum sinal de risco. Mas com 1 ano de idade, ele já apresentava pequenos sinais de autismo. E fica olhando sempre na mesma direção, né? Ele não está nem explorando mais o ambiente, né? E uma face sem muita expressão, né? Nem de tristeza, nem de alegria. Foi somente no mês passado que a peregrinação terminou. Vamos lá brincar. Kevin recebeu o diagnóstico de autismo, um diagnóstico tardio. A demora em identificar o transtorno dificulta o tratamento. O autismo se instala nos 3 primeiros anos de vida, quando os neurônios que coordenam a comunicação e os relacionamentos sociais deixam de formar as conexões necessárias. Embora o transtorno seja incurável, quando demora para ser reconhecido, esses neurônios não são estimulados na hora certa e a criança perde a chance de aprender. Salomão, você acha que os pediatras brasileiros, nossos colegas, estão preparados para fazer esse diagnóstico precoce do autismo? Na imensa maioria dos casos, não. Um estudo mostrou que enquanto nos Estados Unidos o diagnóstico é feito antes dos 3 anos de idade, no Brasil o transtorno só é identificado quando a criança já tem 5 a 7 anos. Esse atraso agrava as deficiências do autismo e traz mais sofrimento para as famílias. Oi, boa tarde. Tudo bem, Maria? Tudo bem, graças a Deus. Essa é a minha princesa. Fala oi. Oi. Tudo bem? Estamos em Santo André, na Grande São Paulo, para conhecer Ana Beatriz, de 4 anos. Eu fiz 7 fertilizações para ter ela. Graças a Deus ela veio. Tive ela com 46 anos. Com 46 anos? Estou com 50 agora. A mãe conta que Ana Beatriz nasceu prematura e se desenvolveu normalmente até os 2 anos. Quando é que você começou a notar que tinha alguma coisa estranha no computador? Então, aí a escola, assim... Ela entrou com que idade na escola? 2 anos. E não falava? Não falava. Falava nada? Nada. Isso é bastante comum. Alguns bebês com autismo nem chegam a falar. Outros começam a pronunciar as primeiras palavras, mas de uma hora para outra regridem. Um choque para a família. Quais são os outros sinais típicos do autismo? Eu vou mostrar algumas características para ajudar você a desconfiar quando uma criança pode ter autismo. Eu digo desconfiar porque o diagnóstico quem vai fazer é o especialista. Ana. Olá. Ana Beatriz não responde quando chamada pelo nome. Esse é um dos sintomas mais comuns. A criança age como se fosse surda. Você chama pelo nome, ela não percebe que você está falando com ela. Engraçado, eu chamo, ela não me olha, né? Quando faz o barulho. Ela vê. Na presença de outras crianças, ela se isola. Não tem nenhum interesse pelas brincadeiras coletivas. É uma criança que resiste ao contato físico. Você vai fazer um carinho, ela puxa o corpo para trás, parece que tomou um choque. A criança é hiperativa, fica para lá e para cá o tempo todo, mexe em tudo, não para um segundo. É elétrico, não para quieto.
assim, tá chovendo ou tá frio, não sabe, assim, que tem que ficar um pouco dentro de casa. Sentar para ele não existe, ou deitar. Mais uma característica marcante. Quando ela quer alguma coisa, ela não aponta. Ela pega o seu braço e leva a sua mão até o objeto, como se fosse uma ferramenta. A relação com os objetos, brinquedos, por exemplo, é diferente do esperado. Ela usa os objetos de uma forma muito particular. Ela pega um carrinho, vira ao contrário, é capaz de passar horas girando a rodinha. Também não sabemos por quê, mas pessoas com autismo parecem ter uma sensibilidade alterada. Podem cair no choro por causa de um simples toque, mas às vezes se machucam feio e não demonstram sentir dor. Ela caiu no carrinho do supermercado e perdeu um dente. Eu peguei ela no colo, ela me bateu, ela ficou louca da vida, ela teve que levar um ponto na boca. Mas não demonstrou que estava sofrendo dor? Não. E mesmo em dias muito frios, não se preocupam em se agasalhar. Domingo passado, nós conhecemos a família de Renato em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Ele e 2 de seus 3 filhos têm autismo. Nós mostramos que o contato visual, olhar nos olhos, é incômodo para eles. Eu posso conversar com você e estar olhando no seu olho, mas eu não gosto. A criança com autismo foge do contato visual, mesmo às vezes na primeira mamada, que é um momento em que seguramente o bebê olha nos olhos da mãe. Já com horas de vida, algumas vezes você consegue detectar a falta desse contato. Hoje, testes clínicos permitem entender melhor essa dificuldade. Esse é Gabriel, 16 anos. O diagnóstico do Gabriel tem uns 4 anos, mais ou menos, porque até então eu não sabia. Sabia que o Gabriel era um menino especial. Nós fomos com ele fazer um teste. O programa de computador registra para que ponto a pessoa está olhando quando vê uma figura na tela. Quando você mostra como aquela tela, se vê que um bebê e um relógio, normalmente, ou em geral, eles olham muito mais para o relógio. Eles não têm tanto interesse em olhar para o bebê. E quando você mostra o rosto de uma pessoa, um de nós prefere olhar para os olhos, como eu estou olhando para o teu agora. Sim. Eles, em geral, olham para outra parte do corpo, para cá, para cá. Ao ver uma foto, Gabriel mostrou que é capaz de olhar nos olhos de uma pessoa, mas revelou outro sintoma comum no autismo. Às vezes ele não consegue interpretar corretamente o contexto de uma cena. Ovo. Prato. A única coisa que ele viu aqui, pratos. E repetiu isso numa segunda vez que a gente fez. Se você olhar no contexto, dificilmente seria uma pilha de pratos, né? Isso seguramente é uma pilha de moedas. No autismo, pode existir uma dificuldade em interpretar figuras. Nesse desenho de uma janela, um paciente ignorou todos os detalhes e enxergou apenas um quadrado. Nesse outro, a criança viu a letra S. Aqui, uma panela. E nessa imagem, cheia de detalhes, somente um pé de alface. O que a gente imagina? Que provavelmente ele observa o mundo de forma fragmentada. Então, se você somar essa dificuldade de visualizar o contexto, mais as dificuldades que eles têm de linguagem, você começa a perceber que o mundo deles é muito diferente do nosso. Mais um teste. Dessa vez para detectar se Gabriel é capaz de reconhecer expressões faciais. Tá com a boca aberta. Para a maioria das pessoas, o reconhecimento é intuitivo, mas Gabriel demora, procurando pistas que o ajudem a entender o que está vendo. Uma, por exemplo, demonstrava nojo. Ele não percebeu. Aquela com surpresa, ele não consegue perceber. Aquela estava de boca aberta. Você percebeu a emoção dela? Tava feliz. Não, ela estava surpresa. Tava surpresa. Ela estava vendo alguma coisa que deixou ela... Ela estava com a boca aberta, o olho arregalado, né? É. Isso é importantíssimo para ele poder se relacionar com as outras pessoas. Apesar de não falar, Ana Beatriz é uma criança cheia de habilidades, esperta mesmo. Quando eu estive em sua casa, ela mostrou que é capaz de entender números e organizar os brinquedos. Qual é esse aqui? Olha lá. Ela sabe, né?
E se você colocar fora da ordem, por exemplo, tá 1, 2, 3, 4, tá vendo? Ela já está colocando uma ordem. Se você colocar ele fora da ordem, ela vai lá, empurra tudo e põe na ordem. Muito interessante que com todas as dificuldades que ela tem, ela está vendo esses números, está conferindo. Marinês sabe que a filha tem autismo, mas está cheia de dúvidas quanto ao grau do transtorno. Ela entrou no consultório e me ignorou totalmente. Isso já é uma coisa que chama um pouquinho a atenção, porque não é esperado numa criança com desenvolvimento social típico. Ao ganhar uma caixa de brinquedos, Ana Beatriz reage de forma inesperada. Em vez de brincar com os trenzinhos, ela começa a organizá-los. Enfileira cada um por tamanho e cor, todos voltados para a mesma direção. Não é um brincar lúdico. Isso é uma organização, é uma coisa sistemática. Eles são extremamente sistemáticos. O mundo da criança com autismo é um mundo que ela tenta classificar, organizar, sistematizar. A avaliação feita a nosso pedido foi até certo ponto tranquilizadora. Ela não é um caso de autismo severo, porque ela não demonstra até agora uma deficiência intelectual. Ela demonstra claramente que ela sabe o que ela quer fazer, ela identifica as coisas corretamente, ela organiza de forma absolutamente racional. Ela está no espectro autístico e eu tenho que desenvolvê-la. O que será, a Deus pertence. Eu vou fazer a minha parte. Eu preciso tentar fazer com que ela saia para o mundo. Eu não posso deixar ela dependente, porque amanhã eu vou e... Depois de 6 anos, a família de Kevin pôde finalmente procurar ajuda especializada. Um tratamento planejado, né, para o perfil do Kevin. A gente fica até mais feliz. Kevin perdeu a oportunidade de receber tratamento nas fases iniciais de seu desenvolvimento. Agora será preciso muito trabalho para correr atrás dos prejuízos. A gente sempre fala assim, a gente não vai ficar assim pro resto da vida. Como que será que vai ser ele sozinho? Quem vai querer cuidar dele? Como será que vai ser a vida do Kevin, entendeu? A gente se preocupa já com isso. É meio complicado, né? A gente sabe que ele tem que comer, que ele tem que falar, tentar falar pelo menos, né? Tentar ser uma criança feliz, coisa que ele nunca foi. Quais são as possibilidades de tratamento para quem tem autismo? É possível controlar os sintomas mais graves? Domingo que vem, continuaremos nesse universo particular. Agora a gente vai falar do universo particular do autismo e de uma preocupação comum a muitas famílias que convivem com esse transtorno. Como lidar com os sintomas mais graves, como a agressividade? E principalmente, é possível dar um mínimo de autonomia a essas crianças? O Dr. Drauzio Varela vai mostrar agora que a orientação especializada pode sim melhorar a vida de todos ao redor. Hoje é um dia especial para Yandra. A caçula da família vai completar 9 anos. O entra e sai de pessoas perturba o irmão mais velho de Yandra. Oi, Idris, de 15 anos, tem uma forma grave de autismo. Idris não fala. Com frequência morde a mão e a gola da camiseta. Comportamento repetitivo que piora quando ele fica nervoso. Fica calmo, tá? Não precisa ficar bravo. É a festa da maninha, mas você participa também, tá bom? Como já vimos, mudanças na rotina podem ser desagradáveis para pessoas com autismo. Por mais que o pai tente, Idris não se acalma. Sempre preocupado em ele não querer estragar a festa, então a gente tem que estar sempre monitorando, né? Nos primeiros meses de vida, o desenvolvimento de Idris foi igual ao dos outros bebês. 7 a 8 meses que ele teve uma febre altíssima, né?
E a partir daí que nós percebemos que ele teve uma alteração no comportamento e tal. Ele só ficava em canto de parede, só bater a cabeça, mas bater assim, bater muito na cabeça, na parede, ficar. Logo depois ele começou a se morder. O drama da família também atinge a filha mais nova. Yandra não tem autismo. Tem vezes que eu preciso dos meus pais. E ele vem lá e ele quer tentar chamar mais atenção do que eu. Aí eu fico muito brava porque eu quero mais atenção. É dolorido. Pra gente, ela pede como se só o Idris tem vez, sabe? Mas é que o Idris, ele requer muito e a situação é tão delicada no momento que ela solicita a gente que não dá para abandonar o Idris para socorrê-la. Então isso, ela cobra 24 horas. Mas ela entende. Ela entende, temos assim. As manifestações mais graves do autismo exigem tantos cuidados que os familiares chegam ao desespero. Todos passam a viver em função da criança, em tempo integral. Família nenhuma está preparada para enfrentar essa realidade sem receber orientação especializada. Hoje nós vamos falar sobre os principais métodos de tratamento do autismo. Veremos que é possível tornar o nosso mundo mais acessível a eles. O autismo modificou radicalmente a rotina da família de Kevin. A gente não se cuida mais, é só para cuidar do A atenção dele total. Reginaldo, o pai, chegou a trocar de emprego para ficar mais tempo perto do filho. A gente descobriu que ele acalmava andar de carro, né? Aí a gente pegava o carro, ficava rodando para lá e para cá e ele ficava mais calminho. Passou um carro de som na rua e parou na praça. Daí eu perguntei para uma senhora que estava dirigindo como que fazia, né, para arrumar um serviço assim. Ele comprou um carro e começou a fazer anúncios pelas ruas do bairro. Quando anda aqui atrás com ele, tem que ficar com os braços totalmente levantados, porque ele pede para segurar a cabeça o tempo todo. Você não pode soltar, se soltar ele bate. Os pais não veem outra solução a não ser satisfazer as vontades de Kevin. É o que acontece também quando eles permitem que o menino tome banho toda hora. Será que é essa a melhor maneira de lidar com os comportamentos repetitivos comuns no autismo? Quando eu percebo que quando eu me bato, me mordo, bato a cabeça na parede, pai e mãe imediatamente deixam de fazer o que fazem para me socorrer, eu já dei a chave para ele no sentido de, eu estou dizendo, quando você quiser minha atenção, basta se machucar. E como qualquer um de nós, você também repetiria incessantemente a mesma coisa que te traz uma recompensa. Estar abraçado ou contido pelos pais pode ser uma recompensa. E eu acredito que ele esteja fazendo isso a todo momento. Como a família do Kevin, os pais de Idris mudaram de vida em função do filho. Eles passaram a trabalhar em casa. Kelly instalou uma máquina de costura num canto da sala. Faz toalhas de mesa que o marido, o Silvio, vende. Idris não desgruda do pai. E você acha que o fato de ter tido um menino como Idris aproximou vocês como casal? Ou afastou um pouco? Como casal, eu creio que afastou um pouco, né? Claro que, como todo casal, a gente quer ter nosso momento. São poucas vezes que nós saímos com amigos, sozinhos para poder, porque sabemos que não dá, né? Cuidar de uma criança com autismo pode ser uma carga imensa. Em certos casos, o transtorno impõe tantas limitações que um simples passeio no parque se mostra impraticável. Esse dia a dia, às vezes, se torna sufocante. Você começa a tomar atitudes superprotetoras, você começa a, sem querer, entrar na doença do filho. Então eu diria que algumas famílias, com uma criança com autismo ou com alguma outra condição crônica, acabam se tornando também autistas, porque passam a viver em função daquela condição. E não aprendem a forma correta de você tentar evitar os comportamentos inadequados, inserir essa criança no mundo na medida do possível. Como as alterações neurológicas do autismo são mal conhecidas e o transtorno é incurável, existem inúmeras terapias que prometem bons resultados.
Muitas delas não têm comprovação científica. Uma vez que o espectro do autismo vai daqueles que nem conseguem falar aos dotados de habilidades geniais, é preciso criar um sistema de comunicação em que participem especialistas em psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, além de psiquiatras e neuropediatras familiarizados com o problema. A psicoterapia é arma importante em muitos casos. Em São Paulo, a AMA, Associação de Amigos do Autista, oferece tratamento gratuito em convênio com o governo estadual para pessoas com o transtorno. Lá, eles empregam a terapia comportamental, um método de eficácia comprovada cientificamente. Um dos principais objetivos aqui é controlar a agressividade das crianças. Dá um exemplo de comportamento inadequado. É um comportamento inadequado. O aluno, o assistido, ele quer tomar água. Ele acaba aprendendo que para tomar água, ele bate a mão na cabeça. Ele aprendeu que isso é uma forma de se comunicar. Então, quando ele pede a água, ele vai fazer o quê? Bater a mão na cabeça. Com as intervenções comportamentais, a gente acaba introduzindo a comunicação alternativa, ensinando que para ele pedir água, ele não precisa mais se bater, mas ele pode pedir a água de forma adequada. Na AMA, as crianças realizam uma lista de atividades organizadas em painéis como esses. É o método TEACH, T-E-A-C-C-H. O objetivo, dar um mínimo de independência, ensinando as tarefas simples do dia a dia. Os alunos aprendem a arrumar a cama, escovar os dentes, amarrar os sapatos. A cada acerto, a criança pode fazer algo que goste. Então ele sabe o que ele vai fazer depois do almoço, ele sabe o que ele vai fazer depois do jantar. A rotina é essencial até para você não ter problemas de comportamento. Aqui, outro exemplo de aprendizado que ajuda a melhorar a comunicação, o método PECS. As crianças juntam cartões para formar frases. Ele vai retirar daqui o cartão e vai entregar para o profissional, onde está escrito, eu quero pão francês. Lucas é uma das crianças atendidas pela AMA. Ele tem um tipo mais brando de autismo, diferente dos casos de Kevin e Idris. Até recentemente, essa forma do transtorno era conhecida como síndrome de Asperger. O Thomas, de Curitiba, o Renato, de Teófilo Otoni, e o americano Jacob, que você conheceu no primeiro episódio, têm o mesmo diagnóstico. Nos casos de Asperger, não há deficiências intelectuais graves. Eles são capazes de se expressar, muitas vezes com uma linguagem formal, rebuscada. Esporte é para diversão, mas aqui eu resolvo problemas. E geralmente tem um talento direcionado para uma área específica. Este ano, os médicos abandonaram essa denominação. Agora, a síndrome de Asperger é considerada apenas mais uma manifestação do espectro do autismo. Lucas já aprendeu a andar sozinho na rua. A maioria das coisas tem que ser ensinado. Esse dele ir para a AMA sozinho e voltar sozinho foi um treinamento. Ele entendeu que não pode atravessar a rua quando o sinal estiver aberto para os carros. Mesmo com a rua livre, Lucas espera pacientemente. Agora a mãe, Paula, está ensinando o filho a andar de ônibus sozinho e a manter a calma quando ela não está por perto. Qual é a referência? O pé de chocolate. Isso, depois do pé de chocolate, próximo ponto. Lembrou? Passou o chocolate. Paula mostra locais de referência para que Lucas não perca o ponto em que deve descer. Daqui a pouco vamos acompanhar a primeira viagem dele no ônibus. Crianças com autismo às vezes são extremamente seletivas para se alimentar. Chegam a limitar o cardápio a apenas um tipo de comida. É mais uma atitude que a terapia comportamental tenta desestimular. Então é feita uma intervenção comportamental para ele aprender a se alimentar adequadamente. Muitas famílias acreditam que cortar o glúten da dieta dos filhos alivia os sintomas do transtorno. Quando ele come muito glúten, por exemplo, que dá uma desestabilidade mental, você vê porque ele começa a chorar por qualquer coisa. No caso dele, ele chora muito, muito, muito. Glúten é uma proteína encontrada em cereais como trigo, cevada, centeio e aveia.
Na casa de Renato, sempre há 2 opções de refeição. Ele e os 2 filhos com autismo não comem nada que contenha glúten. Esse pão aqui, quem come é meu sogro. Agora o resto da família toda segue a dieta de sem glúten. Os especialistas argumentam que não há comprovação científica de que o glúten tenha influência nos quadros de autismo. Depois de receber o diagnóstico, a família levou Kevin para a Associação de Amigos do Autista, a AMA. Quanto tempo vocês receberam o diagnóstico? Uns 10 dias. Nossa, recente, né? Super recente. Ele já tem 8 anos. Kevin passou por uma avaliação. Apesar do diagnóstico tardio, a terapia comportamental ainda pode ajudá-lo. Ele tem um bom entendimento, né? Então, eu acredito assim que o Kevin tem condições, sim, de aprender a parar de se bater, desde que seja trabalhado agora. É tudo que a gente mais quer, ver ele bem, né? Ele estando bem, a gente vai ficar bem também, com certeza. Mas, infelizmente, Kevin vai ter que esperar. A AMA está sobrecarregada. As oportunidades de tratamento gratuito não estão ao alcance da maioria das famílias Brasil afora. É um dos principais problemas de saúde pública na infância, né? Se você imaginar que 1% desses indivíduos, 1% da população tem isto, você necessita de uma estrutura extremamente complexa e abrangente, né? É obrigação do Estado atender as pessoas com autismo. Desde o ano passado, uma lei determina que o transtorno receba o mesmo atendimento destinado a outros tipos de deficiência. As famílias que têm crianças com autismo devem procurar os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, mas eles não estão presentes em grande parte dos municípios brasileiros. A pergunta é, faz o diagnóstico, levanta uma ansiedade brutal e você não tem como atender essas pessoas. Nesses casos, o desenvolvimento das crianças depende exclusivamente da dedicação das famílias. Dedicação como a de Paula, mãe de Lucas, que criou uma cartilha para que ele se acostume com o que vai encontrar fora de casa. Então vamos. Como devo me comportar andando de ônibus, metrô pela cidade? Tá, aí nós vamos. Tudo que ele vai aprender, uma coisa mais complexa assim, eu faço um livrinho e a gente lê primeiro. O desafio será pegar o ônibus pela primeira vez, sozinho. Nós vamos juntos, mas no ponto de ônibus vai ficar cada um num canto. Certo? Certo? Ok? Você acha que tá pronto para isso? Eu acho que sim. Lucas parece estar à vontade, sem medo. Ele aprendeu no computador e nas viagens com a mãe quais são os locais de referência que deve observar. Justo perto do meu destino. Olha lá, olha a casinha. 20 minutos mais tarde, chega ao ponto final. Os pais esperam por ele. E aí? Como foi? Estão felizes? Estamos. Como foi no ônibus? No próximo episódio, vamos acompanhar a retomada de uma história de amor. Os pais de Idris finalmente encontram um tempo para namorarem. Nossas escolas regulares estão preparadas para receber crianças com autismo? Vamos mostrar também que há espaço no mercado de trabalho para quem apresenta o transtorno. Domingo que vem, o último episódio de Autismo, Universo Particular. Na página do Fantástico na internet, você encontra um mapa de instituições que oferecem apoio a pessoas com autismo em todo o Brasil. Uma das maiores preocupações das famílias que estão no universo particular do autismo é com o futuro dessas crianças. Elas devem ir para escolas regulares ou especiais? E quando crescerem, vão ter condições de conseguir um emprego? No último episódio da série, o Dr. Drauzio Varela mostra que o diagnóstico de autismo, em muitos casos, não impede que a pessoa trabalhe, seja produtiva e construa uma vida. Vou pegar meu lanche, minha escova, minha pasta de dente, tá tudo num saco. Tudo aí arrumado. Alberto tem 21 anos. Foi diagnosticado com autismo aos 3. Tchau, Alberto. Tchau. Obrigado. Alô, Betão. Falou.
Desde pequeno, ele estuda e consegue fazer a maioria das atividades diárias por conta própria. Como nós vimos no último domingo, com treinamento adequado, algumas pessoas com autismo atingem um grau razoável de independência, o suficiente, por exemplo, para andar pela cidade e usar transporte coletivo. Alberto trabalha numa farmácia em São Paulo. Boa tarde, tudo bom? Mas atingir esse nível de autonomia, infelizmente, não é regra entre as pessoas com autismo. Complicações podem surgir em atividades tão rotineiras como uma simples visita ao médico. Como o Idris, que você conheceu no episódio anterior, não é capaz de se controlar, para fazer um exame de ressonância, por exemplo, ele precisa tomar anestesia geral. O autismo afeta quase todos os aspectos do comportamento humano. A fala, os movimentos do corpo, o interesse por amizades, a vida social, as emoções. O mundo autista é muito diversificado. Vai dos que nem aprendem a falar até aqueles com habilidades incríveis. Como educar crianças com necessidades tão diferentes? Colocá-las em escolas comuns ou especiais? Como integrar no mercado de trabalho pessoas com tanta dificuldade em identificar expressões faciais e compreender as intenções dos outros? Inclusão é o tema do episódio de hoje. O autismo deve ser diagnosticado precocemente para que a criança possa ter acesso a profissionais especializados. É nessa fase inicial que o tratamento tem os melhores resultados. Crianças com autismo podem desenvolver talentos específicos em determinadas áreas do conhecimento, desde que essas habilidades sejam identificadas e estimuladas de forma inteligente. Esse passo inicial, muitas vezes, depende da escola. Você acha que as crianças com autismo têm que ir para a escola só com crianças com o mesmo transtorno ou eles devem frequentar escolas gerais? A palavra mágica é depende. Se ele puder, deve ficar numa escola regular. Até o momento em que ele começa a sentir que ele não é igual aos outros, que ele está sempre atrás dos demais e que isso comece a trazer problemas para ele. Mas eu não vejo por que um autista com deficiência intelectual severa está dentro de uma classe regular. Ele está perdendo tempo. Ele não está se socializando, Drauzio. O Lucas sentiu na pele esse problema. Até a 5ª série frequentou uma escola convencional. Então ele começou a se sentir... Conta o que... Rejeitado. Por quê? O que eles faziam com você? Eu não lembro o que exatamente, mas não me sentia bem com aquela gente. Eles não pareciam ser como diziam ser amigos de verdade. Como se rissem atrás de mim. Crianças com autismo são alvo fácil para as maldades típicas da infância. Agora, Lucas está matriculado na AMA, a Associação de Amigos do Autista, e também estuda em casa com a ajuda da mãe. Aí eu tirei da escola, esperei ele fazer 16 e agora a gente está estudando um supletivo à distância. Eu acho que alguns têm condições de frequentar a escola comum, mas não são todos. Em Curitiba, os pais de Thomas e Nicolas encontraram uma fórmula intermediária para a educação dos filhos. Thomas, que tem um tipo mais leve de autismo, estuda numa escola particular de alto padrão. Qual é o relacionamento dele com os colegas de escola? É complicado. É difícil, é difícil. Poucos amigos. Aos 15 anos, Thomas tem um talento especial para matemática avançada e ciência da computação. Sou um dos mais inteligentes daquela sala. E acontece você ficar sozinho na escola, passar muito tempo assim, quieto? Às vezes eu... Às vezes eu faço uma coisa que sou muito bom em fazer. Me divertir sozinho. Eu não sinto diferente porque se for diferente é normal. Todo mundo é diferente, então isso é normal. Nicolas, que tem uma forma mais grave de autismo, frequenta a mesma escola do irmão em meio período
e complementa a educação numa clínica especializada em terapia comportamental. Aqui ele conta com a ajuda de profissionais de diversas áreas. E você acha que simplesmente pegar uma criança com autismo como o Nicolas e colocar numa sala comum, sem nenhum atendimento especial, inclui a criança? Não, você está excluindo a criança num ambiente que é para ser de inclusão. No Brasil, o acesso a essa qualidade de ensino depende do poder aquisitivo das famílias. Quem tem condições encontra boas escolas particulares como essa em São Paulo. 80 alunos com o transtorno convivem em harmonia com as demais crianças. Como é que você chama? Isabel. Isabel? E você é irmã do Tonico? E ele é igual ou é diferente de você? Diferente, porque ele é ruivo e eu sou loira. Ah, por isso. A fim de conseguir emprego para os alunos, a escola fez uma parceria com um grande banco. A última lei conferiu ao autismo a categoria de deficiência. Então, finalmente, nós conseguimos incluir o autista no mercado de trabalho, porque na lei de cotas. Desde dezembro do ano passado, o autismo é considerado por lei um tipo de deficiência mental. As pessoas que apresentam esse transtorno têm direito a benefícios na rede pública de saúde e de ensino. A aprovação só foi possível graças à dedicação de muitos pais, e em especial a Berenice Piana, mãe de um rapaz com autismo. O ponto principal dela é reconhece a pessoa com autismo como pessoa com deficiência. Segundo, o direito ao diagnóstico precoce, o tratamento multidisciplinar. São vários profissionais para tratar de uma pessoa com autismo. O direito à matrícula na rede regular de ensino. É proibido negar a matrícula a uma pessoa com autismo, sob pena de multa de 3 a 20 salários mínimos. Esses estudantes eles precisam ser atendidos desde a educação infantil ao ensino médio. A nossa perspectiva é trabalhar para que todos possam, nas suas condições, chegar à educação superior. Mas a realidade que essa defensora pública vê de perto em São Paulo mostra que ainda há um longo caminho a percorrer. Ela recebe reclamações de pais que não conseguem atendimento para seus filhos. Em relação à parte educacional, a dificuldade da inclusão nas escolas regulares, que acontece, falta de profissionais habilitados. Foi o que aconteceu com o Matheus. Ele é deficiente visual e tem autismo. A mãe dele, Eliane, ganhou na justiça o direito de o filho receber aulas em casa com um professor da rede pública. Mas os livros didáticos oferecidos não estão em braille, o sistema de leitura para cegos. Desde 2005, tudo que eu preciso de escolar do Matheus tem que ser à base do Ministério Público. Nas salas de aula de São Paulo, crianças com autismo, como Yasmin, de 7 anos, são acompanhadas por estudantes de pedagogia. Ela precisa de atenção especial, ela não pode ficar sozinha, né? Não há ainda na rede pública estagiários para cuidar de todas as crianças. A mãe de Fabrício diz que faltam profissionais para supervisionar o filho. Por isso, decidiu deixá-lo apenas 1 hora por dia na escola. Na escola não tem uma pessoa para ficar com ele, é uma pessoa para ficar com todas as crianças. Não dá para olhar só o Fabrício, né? A gente tem claro que ele precisa de uma ajuda mais efetiva e mais individual em muitos momentos. A Prefeitura de São Paulo diz que está contratando mais estagiários. E a inclusão no mercado de trabalho? Você acha que existe essa possibilidade? Ela é muito difícil. Ela existe. Pelo poder de concentração numa atividade e a atenção aos detalhes, pessoas com autismo podem ser profissionais imbatíveis. Nessa empresa fundada na Dinamarca, hoje presente em 8 países, a maioria dos empregados está dentro do espectro do autismo. Ela vende serviços de programação de computadores e processamento de dados.
Esse é o começo de carreiras brilhantes para essas pessoas. Com suas capacidades desenvolvidas, esses profissionais vão para trabalhos cada vez mais complexos e se tornam independentes. Quando os pais não estiverem mais presentes, eles poderão ter vidas produtivas e se sentir realizados. No decorrer desta série, aprendi que o autismo desorganiza a comunicação e as funções sociais. Que as manifestações iniciais podem ser notadas já nos primeiros meses de vida e que é fundamental reconhecê-las o mais cedo possível, numa fase em que o cérebro tem grande plasticidade para formar novas conexões de neurônios em resposta aos estímulos educativos. Para compreender e educar uma criança com autismo, é preciso esforço, dedicação e sabedoria para penetrar em seu universo e fazer com que o nosso lhe pareça mais acessível e menos absurdo. Kevin já começou esse processo. Por enquanto, está em tratamento clínico no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. A família de Idris comemora as pequenas conquistas. Hoje, os pais vão deixá-lo em casa com uma amiga e ter a primeira noite romântica em muitos anos. E o que você pensa do futuro? Como é que você acha que vai organizar a sua vida no futuro? Às vezes eu penso que vou ser um programador, um engenheiro, talvez um engenheiro como meu pai. Eu vou indo aos poucos até eu vou naquela posição que dá aquele dinheirinho que dá para sustentar minha família. Daí eu sou feliz no meu trabalho, feliz na minha família. Daí a minha vida é completa. E é naquele ponto que atinjo aquela sensação de tudo está completo. Achei a resposta da vida. E essa resposta da vida tem que ser qual? A completa felicidade.